Comentário. Olá, pessoal. Hoje o meu comentário vai ter a colaboração, ou praticamente todo o comentário, baseado em Luiz Roberto Pascoal, empresário e presidente da Fundação Educar. Ele escreveu um artigo sobre o tema que eu vou desenvolver aqui, e a maior parte das minhas palavras serão a respeito desse texto escrito e publicado por Luiz Norberto Pascal. E o tema é um tema recorrente, um tema que está sendo muito explorado nesses últimos tempos, nesses últimos dias, dada a preocupação imensa da nossa sociedade por esses nossos pequenos jovens, crianças e adolescentes entre 13 e 17 anos. Antes de mais nada, quero dizer que eu fui professor do ensino médio desde lá dos tempos dos anos 70, 80, 90. Era uma outra, era um outro ambiente, era uma outra sociedade, era um outro mundo, realmente. O mundo mudou assim numa velocidade incrível, mas incrível mesmo. E como professor naquele tempo, né, eu tive uma vivência muito grande com os adolescentes, já que o ensino médio abrange essa faixa de idade que eu falei. Aliás, eu também lecionava no ensino fundamental, então eu pegava a criança desde os 13 até os 17, os adolescentes de 17 anos. E uma pesquisa recente trouxe à tona um dado incômodo sobre a saúde mental dos adolescentes brasileiros. Adolescentes na faixa de 13 a 17 anos. O levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por meio da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, ouviu cerca de 118 mil estudantes e revelou um cenário preocupante. Entre os resultados, alguns dados chamaram a atenção. 42,9% dos jovens relatam que se sentem irritados ou nervosos com frequência. 3 em cada 10 convivem com uma tristeza constante e aproximadamente 18,5% afirmam que a vida não vale a pena na maior parte do tempo. Essa frase, a vida não vale a pena, que me chamou muita atenção em outros textos semelhantes também que eu li a respeito desse assunto. Não se trata de exceção, mas de padrão. Esse que é o pior, é padrão. Por trás dessas estatísticas, há adolescentes que não encontram palavras para o que sentem e muitas vezes tampouco encontram escuta. O quadro se torna ainda mais grave quando se observa que muitos já pensaram em se machucar intencionalmente. Eu testemunhei há pouco tempo atrás, numa família, uma adolescente de 17 anos que se machucou por uma discussão, um desentendimento com a mãe. Então, a estatística também revela que cerca de 100 mil estudantes tenham registrado episódios de lesão autoprovocada em um ano. Isso não é apenas um dado, mas um alerta que não pode ser ignorado. Entre as meninas, os indicadores são ainda mais altos. A pressão social, amplificada pelas redes sociais, ajuda a explicar parte desse desequilíbrio. No ambiente de comparação permanente, cresce
a insatisfação com o próprio corpo e a sensação de inadequação. A solidão também aparece como pano de fundo na pesquisa. Cerca de em cada quatro adolescentes, um em cada quatro adolescentes afirma não se sentir alvo de preocupação por parte de ninguém. Precisamos ficar atentos. A escola e a família, que deveriam funcionar como redes de proteção, ainda falham em oferecer o suporte necessário. O bullying persiste, o acompanhamento psicológico é insuficiente. E dentro de casa, não são poucos os que relatam incompreensão. Diante desse cenário, tratar o sofrimento adolescente como algo passageiro é mais do que um equívoco, é uma negligência. Não se trata de uma fase, mas de um sinal claro, claro, de que algo precisa mudar. Nesse contexto, acredito, ou o Luiz Norberto acredita, eu também acredito, que iniciativas que atuam no desenvolvimento socioemocional dos jovens são muito importantes, muitíssimo importantes. A Fundação Educar, por meio da Academia Educar, tem trabalhado com estudantes de escolas públicas de Campinas e de outras regiões do país, promovendo competências como autoconhecimento, empatia e projeto de vida. Num cenário de crescente vulnerabilidade emocional, esse tipo de formação deixa de ser acessório e passa a ser indispensável. Bom, minha gente, diante disso tudo, talvez o maior desafio não esteja em compreender os dados estatísticos, mas em reconhecer o que eles revelam. Há uma geração pedindo ajuda, pedindo socorro. Como é que nós vamos ajudá-la? Essa é a pergunta que não quer calar. Os psicólogos e outros profissionais que lidam com esse tipo de situação estão também debruçados em pesquisas, debruçados em discussões, em debates, em conferências, para ver se encontra um caminho que enfrente esta situação. Porque muitos adolescentes, apesar de terem terapia, não está resolvendo. Só a terapia não está resolvendo. Pais estão preocupados e, ao mesmo tempo, são prisioneiros de uma sociedade que exige deles muito trabalho fora de casa. E eles ficam, então, sem esse apoio da família. Não porque os pais intencionalmente fazem isso ou causam isso, mas porque a sociedade de consumo exige o trabalho dos dois fora de casa para completar renda, para poder dar suporte financeiro para os estudos dos filhos. Isso, inclusive, agora fugindo um pouco do assunto, mas também, de uma certa forma, ligado a ele, faz com que muitos casais atuais não queiram ter filhos, por medo de enfrentar uma situação como esta. E isso está tudo errado. A família é o alicerce máximo da sociedade. Se começa a diminuir o número de famílias, se começa a diminuir o nascimento de pessoas, o que vocês podem imaginar que vai ser a sociedade no futuro? Então, todas essas preocupações misturadas, né? Tudo misturado junto, faz com que a gente tenha que refletir muito. E você
qualquer um que tiver a chance de poder ajudar nesse sentido, seja com sugestões, seja com oportunidades de trocar ideias com outras pessoas, não devemos nos omitir, ok? Então é isso o meu recado nesse comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e pela audiência. Até o nosso próximo encontro.